SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar mais uma vez da palavra poderosa de Deus, essa palavra que nos ensina, que nos indica o melhor caminho e sempre será uma palavra de vida eterna. Eu quero compartilhar nessa noite de segunda-feira um texto bastante interessante que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 27. Esta descrição também da ansiedade pela vida está em Mateus, também no Evangelho de Mateus, mas nós vamos ler em Lucas. Então, amados, quando nós falamos sobre ansiedade pela vida ou de alguma forma a preocupação intensa pela vida, nós queremos discorrer esse texto e ver o que Jesus nos ensina sobre esta questão. Então, amados, é um prazer compartilhar, é um prazer falar do Reino de Deus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia, aqui ao lado de Alto Araguaia, né? Nós estamos gravando em Alto Araguaia, Mato Grosso, e a cidade vizinha, ou muito próximo, né? Santa Rita do Araguaia, ao lado. Vamos ler o texto. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais vales do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Glória a Deus. Amados, aqui, Jesus certamente via a ansiedade, via alguns momentos de extrema ansiedade dos discípulos e até mesmo da população ou do povo em que ele passava, por onde ele passava. Certa vez ele fala isso dizendo claramente: olha, por que vocês se preocupam tanto pelas coisas terrenas e pelas coisas que vocês não deveriam se preocupar? E daí alguns podem pensar assim: mas pastor, como eu não vou me preocupar com o alimento e com a vestimenta? É que Jesus está deixando claro que essa não pode ser a nossa maior preocupação. A maior preocupação é entender que Ele, no seu sustento, na sua glória, na sua plenitude, Ele é suficiente e capaz de nos dar o mantimento, o alimento e a vestimenta, ou as vestes. É claro que se você pensar assim: não, então eu não vou fazer mais nada, eu vou parar com tudo e paro de trabalhar e eu quero ver como eu vou ter o sustento e como eu vou ter as vestimentas. Amados, o texto está claro, está dizendo que a preocupação maior nesse momento em que Jesus está explicando aos discípulos era que eles estavam se preocupando constantemente com isso, e isso era uma prioridade naquilo que eles estavam declarando ou que estavam fazendo. E Jesus declara: olha, não se preocupem com isso, que isso não seja a sua prioridade. Você vai trabalhar, você vai fazer as coisas do meu reino, as coisas a qual nós conversamos para que vocês façam, mas esperem, não se preocupem, não se desgastem, não se aflijam com esta situação por causa do alimento e da vestimenta. Então Jesus diz claramente: observai os corvos que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves,
E ele está dizendo na situação de qualidade de essência, de vida, que é você como filho. Como pode Jesus, Deus, sustentar as aves do céu, as aves que voam e você não sabe como elas não trabalham, elas não produzem, elas produzem para fazer os seus ninhos, mas elas não plantam, não semeiam. Talvez algumas aves levem sementes de outra árvore, derramem no quintal, derramem na terra e isso nasce. Mas isso não foi proposital, isso não foi com a intenção de semear. Elas não sabem, elas não entendem isso. Mas Jesus afirma que será que você e eu somos menores do que as aves? Ou será que Deus não pensa em nós e não nos ama? Alguns estão dizendo neste momento, mas Deus nos esqueceu, tantas tragédias, tantas coisas, situações contrárias, tantas debilidades no Brasil e no mundo afora, como pode Deus ainda lembrar de nós? Amados, nós vemos situações acontecendo em todo o tempo. Aqui no Brasil, em algumas épocas de festividades ou de idolatria ou de festa pagã, eles idolatram, milhares de pessoas se prostram diante de uma imagem. Esses dias estavam se prostrando diante de uma imagem denominada São Jorge. Amados, eu respeito cada situação, eu respeito cada doutrina e cada religião. Porém, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos revela e nós precisamos falar a verdade. A palavra de Deus diz, não idolatrar nenhuma imagem feita pelo homem, seja de ouro, de prata, de bronze, de madeira, seja o que for. Não se prostrai diante dessa imagem. E aí você vê a população brasileira, uma imensidão, centenas ou milhares de pessoas se prostrando diante de uma imagem de um homem no seu cavalo ou matando um dragão. Amados, quem disse que isso não é idolatria? Quem disse que isso é buscar a Deus e a Jesus quando eu estou buscando esta imagem? Amados, nós precisamos entender, a palavra de Deus diz que buscai somente a mim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel, eu sou o Deus que sou soberano sobre céus e terra, eu sou o Criador, eu sou, o eu sou está falando, ele se refere ao eu sou, ele está dizendo em toda a plenitude, não há nenhum outro Deus, não há nenhuma outra imagem que possa fazer algo tremendo em nossas vidas. Então, quando nós estivermos preocupados com essas coisas, nós precisamos entender, Deus está me dando força, me está dando refrigério, me está consolando. Aí algumas pessoas falam, mas aquele... o São Jorge ou o Santo Jorge, a qual eu vou lá e oro, eu faço a minha súplica, as minhas petições para ele me atendeu várias vezes. Amados, Deus atende pela misericórdia, ele não leva em consideração o tempo da vossa ignorância, o tempo em que não conheceis a verdade que libertará você, amado. Portanto, leia a palavra de Deus, por favor, leia a palavra de Deus para que o Espírito Santo possa conduzi-lo a uma dimensão de reino e não de religiosidade, que ele possa mostrar a vós que melhor é servir a Deus, o único Deus, o Santo de Israel. Não existem outros santos. Nós declaramos certas vezes que a Índia idolatra vários santos, a vaca é um deus, animais são deuses sagrados, ratos são considerados sagrados, onde tem o templo dos ratos, onde milhares de pessoas entram naquele lugar, alimentam os ratos, um palácio denominado um palácio servindo ratos. Aonde está a mente humana, onde está o coração humano que dá um palácio para os ratos viverem e alimentam esses ratos, e quando o rato vem na mão deles se alimentar, eles acham que são especiais ou que Deus, o Deus rato, Deus que eles servem está agradando eles, está deixando com que eles sejam exaltados. A palavra de Deus, amados, diz claramente, por que nós estamos ansiosos por tantas coisas e esquecemos do reino de Deus, esquecemos do Senhor? Então ele está falando a nós, amados, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida?
Quem de nós sabe o dia de amanhã? Quem de nós pode acrescentar dias de vida quando nós não sabemos o dia de amanhã? O dia do amanhã pertence ao Senhor, por isso ele fala, não se preocupe, trabalhe, continue fazendo as coisas certas, continue com a sua família, continue estando nos meus princípios, nos meus estatutos, mas espere, confie em mim. A palavra de confiança é retirar a ansiedade e prevalecer a confiança naquele que pode todas as coisas. Por isso, amados, eu e você precisamos entender que a minha ansiedade deve ser retirada e ser colocada na presença de Deus para que eu exerça a confiança, a fé no autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente e capaz de mudar a trajetória da sua vida. Ele é suficiente e capaz de mudar toda a história de Alto Araguaia e Rita do Araguaia. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque eu tenho convicção no Deus em que eu sirvo, no Deus soberano sobre céus e terra. Por que, pastor, você está falando isso? Vocês não estão vendo, as empresas estão fechando, Alto Araguaia está com problemas sérios Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia estão com problemas de estrutura, de saúde, de ensino e tantas outras coisas, agora fechando empresas e acontecendo coisas, amados, nós não olhamos para isso, nós percebemos isso, pode até nos abalar, nos angustiar momentaneamente, temporariamente, mas o Deus que nós servimos é maior, e esse Deus, amado, conhece o meu e o teu coração, e Ele é suficiente e capaz de renovar a história dessas cidades, de transformar essas cidades em algo que, quando as pessoas passarem, ou por essa situação que passam tantos caminhoneiros, tantas pessoas indo para o Mato Grosso, indo para o Goiás, elas possam declarar, aquela cidade era sim, mas hoje ela é uma cidade bem-sucedida diante da vontade de Deus, diante da glória de Deus. Talvez alguns riam dessa situação, talvez alguns falem, esse pastor é louco, mas eu não estou nem aí para que você pense que eu sou louco. O que eu estou, a minha confiança é no Senhor, é no Deus santo e poderoso, Deus de Israel, a que me permitiu estar aqui, a qual me permitiu passar por estas cidades. Eu sou de outro lugar, amados, mas eu estou morando aqui, sou cidadão daqui. Então eu amo estas cidades, eu amo este lugar. E entendendo isso, eu oro pelos governantes dessas cidades, eu oro por essas cidades, eu faço coisas em favor dessas cidades. Por quê? Para se mostrar, para que esteja em evidência o nome do pastor Paulo ou do Ministério Sementes de Cristo? Não. Absolutamente não, é por causa do reino, a quem eu confio, a quem eu entreguei a minha vida, o Senhor da glória. Então, amados, a palavra de Deus diz, você não pode acrescentar, não há possibilidade de acrescentar um côvado na sua vida, por isso, não vos aflija, não fique temeroso, não fique desesperado, à beira de um colapso, à beira de uma enfermidade pelo seu nervosismo. Agora ele completa e continua. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, que nem fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Deus está falando, você viu, Jesus está dizendo, você viu as maravilhas que o papai fez, que o Abba Pai fez, os lírios do campo são maravilhosos, as árvores frutíferas, as flores são intensas, a dimensão de cores, a dimensão de tipos de flores, de tipos de ramos, de tipos de árvores que o Pai, o Abba Pai constituiu aqui na terra são situações tremendas. Tem flores, tem árvores, tem frutos que você jamais viu ainda, amados. E talvez só pela televisão, talvez só por um estudo. É algo tremendo, é algo fantástico que Deus faz para nós, para que nós possamos desfrutar. Amados, nós olhamos para o horizonte aqui dessas terras do Goiás e do Mato Grosso, vemos imensidão de terras. Você acha que Deus está falando de que forma para nós? Você acha que se tudo isso fosse plantado, árvores frutíferas, fosse plantado alimento que pudesse ser colhido, como já é alguns, né? O milho, a soja, o algodão, o café e tantas outras coisas. Mas se nós plantássemos alimento, você acha que nós não poderíamos produzir alimento para que todos pudessem
ter o seu sustento, o seu alimento? Todos poderiam ter, amados. É que a ganância do homem elevou a vontade dele, elevou a primazia dele para as coisas dele. Ou seja, as vantagens são porque eu tenho que ter o máximo possível de terras, porque eu preciso plantar e ganhar, eu preciso constituir a minha família, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar herança, eu preciso deixar tudo. E às vezes a terra que ele conquistou e que ele tem, ele nem conhece toda a terra, ele jamais pôde colocar as mãos talvez nessa terra. Muitos colocaram, mas muitos não, amados. Por isso a palavra de Deus diz, não seja ansioso por estas coisas, não seja apavorado por isso, descansai nele, produzir sim, produzir, trabalhe, faça coisas para o reino de Deus, faça coisas aqui na terra, faça coisas por pessoas, por vidas, trabalhe, sim, mas amados, confie no Senhor, no Deus que pode transformar toda a nossa história de vida. É por isso que eu tenho dito e tenho declarado, a glória do Senhor irá se manifestar nessas cidades, para confundir aqueles que não confiam no Senhor, para confundir aqueles que ainda riem do Senhor, do soberano de Israel. Ele é o Senhor suficiente e capaz de mudar a história da nação brasileira. E já começou, já tem feito. Tem muitos, amados, muitos, milhares de cristãos orando pela nação brasileira, orando pelos governantes da nação. E enquanto muitos estão falando bobagem, enquanto muitos estão murmurando, enquanto muitos estão declarando que não vai dar certo, que nada vai acontecer, quando deveriam dobrar os seus joelhos e orar pela nação brasileira. Amados, nos preocupemos com as coisas do reino, que possamos dar prioridade para as coisas do reino. Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho, para parar de fazer as coisas, para ficar deitado na rede. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você deve confiar no Senhor e dar prioridade para as coisas do reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Creia nisso, na fidelidade do Senhor, que a palavra dele te renove e que te impulsione a viver mais deste reino inabalável, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.